O ano de 2023 foi bastante desafiador, mas o que esperar dos seus investimentos para o ano de 2024? Bom, a gente começa esse ano de 2024 com um cenário diferente, um cenário de corte de juros tanto no Brasil como no mundo desenvolvido. E isso faz com que os ativos de risco tendam a ter um desempenho melhor do que os ativos mais conservadores, como a renda fixa. É verdade que os juros não devem cair de forma tão acentuada como a gente viu em ciclos anteriores, mas ainda assim esse corte favorece os ativos de risco. Indo para os Estados Unidos, a locomotiva do mundo. Lá nos Estados Unidos, a situação das contas públicas ela é bastante delicada e ela não deve melhorar pelo menos até 2025. Por quê? A gente tem no final de 2024 as eleições americanas. O país segue bastante dividido e cada candidato que for entrar vai fazer propostas provavelmente de aumento de gastos, de estímulos às famílias, estímulos às empresas. Então uma situação fiscal que não é boa, ela deve piorar ainda pelo menos no primeiro ano pós-eleições, que é 2025, para talvez começar a ser endereçada em 2026. Então essa é uma das grandes preocupações do mundo hoje. Os Estados Unidos, que sempre foi considerado um ótimo pagador, começa a entrar numa situação de trajetória de dívida que pode ficar insustentável. Já teve seu rating reduzido aí algumas semanas e meses atrás, dependendo da casa que a gente olha, e isso aí pode piorar um pouco aí ao longo do ano de 2026. Mas a verdade é que os Estados Unidos, sempre que precisou, puxou ali o freio de mão e corrigiu a rota do país, então é isso que o mercado ainda espera que aconteça mais para frente. A inflação por lá, ela começa a ceder, já está aí na casa de 3% e vai demorar um pouquinho mais para chegar no 2%. Então isso faz com que o Fed de fato consiga cortar os juros, mas não de forma tão acentuada como eu comentei agora há pouco. Além do endividamento do governo, tem o endividamento também das famílias, que segue bastante elevado, e as taxas de hipoteca também estão bastante altas. A gente sabe que o mercado imobiliário é uma das locomotivas ali do mercado americano. E ele começa a entrar numa situação de desaceleração um pouco mais acentuada. Então, isso pode acabar trazendo o que a gente chama de hard landing para a economia, isso com alguns outros fatores, né? E o hard landing é basicamente aquele pouso mais abrupto, um pouso mais forçado no qual a economia breca e beira uma recessão. Por outro lado, o mercado de trabalho segue bastante resiliente, ainda com geração de vagas, ele vem diminuindo, como é esperado, num ciclo de aumento de juros que a gente viu há pouco, mas ele vem perdendo esse ímpeto muito lentamente, muito tranquilo, então trazendo o que a gente chama de soft landing, que é aquele pouso suave. Então o mercado ele pode ter esse pouso mais suave aí no ano de 2024 e começar a avançar de novo em 2025. Isso aí seria um cenário bastante benigno. Independente desses dois cenários, nós entendemos que Bolsa Americana está num patamar bastante caro, comparado inclusive aos seus níveis anteriores, aos seus níveis históricos. Quando a gente vê um ciclo quase chegando ali numa recessão, por mais que seja suave, é no mínimo estranho um múltiplo no qual a Bolsa Americana está trabalhando hoje, então não entendemos como um bom ativo para o ano de 2024. Por outro lado, a renda fixa nos Estados Unidos começou a pagar taxas extremamente atrativas nesse ano de 2023 e é um dos cavalos que já apostamos no ano e que a gente vai seguir posicionado para o ano de 2024. Indo para o outro lado do mundo, para a China, ali a situação é diferente. A China, desde o pós-pandemia, ela entrou numa espiral ali de desaceleração. O governo, ele vem colocando alguns estímulos bastante pontuais, bastante pequenos em alguns setores específicos, mas é fato que o país de fato não conseguiu engrenar como os países desenvolvidos e os demais emergentes. Então, prova disso é que as bolsas chinesas elas estão operando nas mínimas desde o ano de 2008, quando todo o resto do mundo segue fazendo máximas históricas. O grande problema por lá é o mercado imobiliário, que representa quase 1/4 do PIB do país e está em franca desaceleração. A gente teve problema com algumas incorporadoras 1 e 2 anos atrás, esse caso ainda não foi solucionado e, como eu comentei, o mercado fica ali sedento, esperando qual que vai ser o estímulo que vai de fato botar o país nos eixos de novo. E o governo, como é um governo diferente das economias ocidentais, que não precisa jogar para uma próxima eleição, ele pensa num prazo muito mais longo, ele acaba evitando fazer um estímulo de curto prazo aqui que possa causar uma bolha lá na frente, porque essa bolha acaba estourando no colo do próprio Xi Jinping. Então eles estão sendo bastante cuidadosos ali em dar esses estímulos e o mercado fica esperando, e enquanto espera, ninguém topa muito este risco. Então nós também não estamos posicionados em China hoje, porque de fato é um cavalo que está bastante barato, mas a gente não vê nenhum gatilho de alta no curto prazo e fica muito dependente do que o governo vai fazer, sendo que o governo pode ficar complacente com isso por algum tempo. Então é o tipo de ativo que estamos fora no momento.